Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo nós vamos estar falando um pouco do argumento Kalam, do Craig, em relação ao antirrealismo matemático. O argumento Kalam, do Craig, diz assim, olha, tudo que começa a existir tem uma causa. O universo ele começou a existir. Logo, o universo tem uma causa que é Deus. Depois a gente tem as razões para pensar que é Deus. O que importa neste argumento, aqui nesse caso, é a segunda premissa. O universo começou a existir. Essa ideia de que o universo começou a existir depende de uma outra tese implícita, que é a tese de que o universo não existe infinitamente. Ou seja, ele teve um começo. O Craig geralmente apresenta essa tese em relação à ideia de que o infinito real não existe. O infinito real não existe. Ora, quem sabe um pouco de matemática já deve estar achando estranho o fato de que na matemática existe o infinito real. Desde as teorias do conjunto de Cantor, a gente tem na matemática o que a gente chama de infinito real, que é o infinito dos números reais, que é aquele infinito que não é enumerável, que não pode ser colocado em paridade com os números do conjunto dos números naturais. Ok. Só que o Craig aqui está chamando de infinito real não esse infinito real. Ele está considerando como infinito real aquele infinito que existe mais independente, ou seja, aquele infinito que existe independente de nossa mente. Portanto, quando Craig está afirmando o infinito real não existe, o que ele quer dizer é o infinito não existe na realidade do mundo independente de nossa mente. Para defender essa tese, o Craig acaba tendo que adotar uma espécie de antirrealismo matemático. Porque se você adota um realismo matemático, ou seja, se você adota a ideia de que a matemática é uma forma de descoberta, não de criação, e que os números e suas propriedades existem independente da atividade da mente humana, então parece fazer sentido a gente dizer que o infinito existe na realidade independente de nossa mente. É por isso que o argumento Kalam é mais compatível com perspectivas não realistas em matemática. A perspectiva... Existe na matemática 4 grandes perspectivas. Uma que é realista e 3 que seriam não realistas. A perspectiva realista a gente chama de realismo platônico. E ela é adotada por logicistas, e também por outras perspectivas. Não necessariamente seguidores de Platão, não é platônico nesse sentido. É platônico no sentido de que esses teóricos entendem que a matemática, os objetos matemáticos existem independente da mente. Independente se eles são platônicos, no sentido da tradição platônica, ou não. A gente acaba chamando de platonismo matemático. Para essa posição, a matemática é uma forma de descoberta, não de criação. Os números e suas propriedades existem independente da atividade da mente humana. E a infinitude matemática existe, pois, como parte da realidade. Tá, quais são as outras 3 posições não realistas que são mais compatíveis agora com o argumento Kalam? O nominalismo, o conceitualismo e o formalismo. Tanto o nominalismo, como o conceitualismo, como o formalismo são formas de entender que a matemática não existe independente da nossa mente ou não existe independente da mente. Aí como se dá isso? Existem diferentes posições. O nominalismo vai dizer que não há nenhuma entidade abstrata, tal como números ou conjuntos, mas só existem os entes singulares. O sistema matemático consiste em um conjunto de ficções úteis, mas que não existem na realidade. Para os nominalistas, tudo que existe na realidade são as entidades individuais. Eu só posso, por exemplo, dizer que isso daqui é um livro. Isso daqui, vamos supor que fosse outro livro, é outro livro. Eu só posso dizer isso por quê? Não porque exista alguma coisa na realidade que faz com que isso daqui seja do mesmo tipo que isso daqui. Eu só posso dizer isso porque existe um nome comum que eu uso para os dois, livro. Eu também só posso dizer, então, que esse aqui é um livro, 2 livros, porque eu estou usando um nome comum para os dois. Na realidade, os dois são cada um uma coisa diferente, distinta.
né? Eu só agrupo eles no mesmo grupo porque eu uso o mesmo nome para me referir a eles. Não existe, na realidade, universais. O que existe, na realidade, são coisas individuais. Os universais são nomes que eu dou às coisas. E quando eu agrupo coisas no mesmo nome, né, eu posso contá-las, eu posso matematizá-las. Então a matemática ela não existe na realidade. A matemática ela é uma ficção útil, é nome, está no campo do nome, da palavra, e não no campo da realidade. Esse é o nominalismo. A segunda posição, antirrealista, é o conceitualismo. O que o conceitualismo diz? Que objetos abstratos, como os números, existem na mente, como idealidades, mas não existem independentes da mente. Os objetos matemáticos são realidades mentais. Então, nessa posição, os objetos matemáticos existem, mas não na realidade externa, mas como conceitos na nossa mente. Então, é mais do que só uma palavra, um nome. É um conceito, um significado, né, um conceito mental. Então, ao invés de dizer que os números existem na realidade externa ou que eles não existem, são só nomes, essa posição vai dizer que eles existem como realidades mentais, como ideias. A terceira posição é o formalismo. O formalismo diz que sistemas matemáticos são sistemas formalizados segundo certos princípios de consistência, lógica e aplicabilidade. Trata-se, portanto, de um sistema de manipulação de fórmulas. Então, o formalismo vai pensar a matemática como um sistema formalizado, né? E que esse sistema tem uma certa coerência interna, né? Ele obedece às leis da lógica e ele permite, então, que a gente manipule certas fórmulas a fim, né, de compreender, assim, certos princípios da realidade. Então, não é que a realidade ela tem a matemática nela, né? Como se a matemática existisse no mundo externo. É mais no sentido de que existe um sistema de referências que obedece uma certa lógica, que obedece certos princípios. E isso que seria a matemática. Qual que é o ponto dessas três posições, tanto nominalismo, como conceitualismo, como formalismo? Que elas são formas de dizer que os objetos matemáticos não existem independentes da nossa mente. E por isso essa posição está em mais acordo com o que pretende o argumento Kalam, de que o infinito não existe independente de nossa mente. Então, uma pessoa que adota o argumento cosmológico Kalam vai ter que mostrar por que uma posição antirrealista em matemática é preferível a uma posição realista. Espero que vocês tenham entendido a questão, o problema, e a gente vai trabalhando um pouco isso em outros vídeos também, que é a questão do infinito, né? Se faz sentido pensar no infinito na realidade, se não, quais são os paradoxos que isso gera, isso a gente vai trabalhando. O vídeo anterior a este, na playlist de teologia, é o vídeo sobre o realismo matemático, né? Se você quiser entender a outra posição, né, você pode assistir o vídeo anterior a este. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.